São temas que podem encontrar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. Louvado sejas é o nome da encíclica do Papa Francisco sobre ecologia, que foi apresentada na última semana. Connosco está Otávio Carmo, chefe de redação da Agência Eclésia e que acompanha com especial proximidade os temas do Vaticano. Boa tarde, Otávio. Boa tarde. Bem-vindo ao programa Eclésia. É uma encíclica fresca do Papa Francisco, dela já se tem falado, teve grande repercussão nos meios de comunicação social. Um Papa que fala sobre ecologia, um tema por demais urgente, não para os círculos, digamos, da Igreja Católica, mas para o mundo inteiro. Sim, a encíclica tem desde logo esse ponto, é dirigida a todos. Ou seja, o Papa fala a toda a humanidade para um tema que é obviamente um tema comum. Isso, aliás, está no subtítulo, fala da casa comum, e no sentido de perceber, não só para esta geração como para as próximas, perceber a necessidade de alterar não só os hábitos, é muito curioso isso, ou seja, vai desde os hábitos mais pequenos lá de casa até o comportamento até o comportamento global das multinacionais, das empresas, das instituições internacionais que têm poder de decidir. Ou seja, no fundo é uma mudança transversal e a encíclica usa muitas vezes a ideia da ecologia integral, ou seja, tentar não deixar nada nem ninguém de fora nesta mudança, que não é uma mudança verde no sentido se calhar mais folclórico, que injustamente também se cola a estes debates, mas é uma mudança científica, teológica, cultural, filosófica, de como é que vemos o homem na Terra, como é que vemos a humanidade nesta Terra e que futuro é que queremos construir. Laudato Si é a expressão latina que dá título a este documento pontifício. Muito se faz a analogia do Papa Francisco a São Francisco de Assis. Desta vez ele pega mesmo no cântico de São Francisco de Assis para começar este seu documento sobre a ecologia. O São Francisco de Assis aparece mais do que até este detalhe da oração, que o próprio Papa depois faz 2 orações no final da encíclica. Ou seja, também é muito curioso que ele retome esta tradição de louvar a criação, de rezar a partir da natureza. É uma coisa que é muito da tradição cristã, mas que às vezes se perde. Mas mais importante do que isso é ver como o Papa Francisco pega na figura de Francisco de Assis para o mostrar como exemplo da tal ecologia integral, do respeito por cada ser, do respeito por todas as criaturas, é o cântico das criaturas que aí aparece, ou seja, não como uma figura, não como uma espécie de um hippie da Igreja Católica, de alguém que está completamente fora do mundo real e que está para ali, para um canto. É assim uma figura um bocado esquisita, muito descontraída e tal, mas que não deve ser levada muito a sério. É muito importante essa mudança de paradigma, ou seja, não achar que estes temas são temas secundários, porque não são, porque nós temos só uma terra para viver, e é nesse sentido que também que Francisco de Assis aparece como um exemplo de espiritualidade, como um exemplo de compreensão da natureza que vai para além da utilidade, do que é que este ecossistema me pode dar a mim que quero construir aqui um hotel, ou quero levar para aqui turistas, ou quero extrair determinados recursos. Ou seja, o respeito absoluto pelo outro, o respeito absoluto por toda a vida no seu conjunto, independentemente do que isso possa ganhar ou não, do que eu possa ganhar ou não com isso. Isso parece-me que é o mais importante também, esta evocação da figura do Francisco de Assis como um exemplo da tal ecologia integral. Desde logo, o Papa, e como referias há pouco, envolve cada um. Ao fim e ao cabo, ele promove uma noção de equilíbrio, do viver no equilíbrio com os bens criados, com o ambiente que nos rodeia, numa frugalidade, ao fim e ao cabo, de relação, de respeito pela natureza, mas mantendo esta linha de equilíbrio. Essa ideia de equilíbrio talvez vá ser a mais difícil de concretizar, no sentido em que o Papa pede que alguns que têm demasiado, ou que gastam demasiado, abdiquem. E abdiquem em favor de quem não tem. E à partida nós sabemos que todas as negociações, por exemplo, para protocolos ambientais, têm falhado porque os mais poderosos ou adiam, ou não assinam, ou tentam passar o peso de determinadas decisões para outros países. E nesse sentido, desde a mudança de hábitos de vida de cada um para tentar contrariar um consumismo desenfreado, a ideia de que os grandes países não podem sobrecarregar as nações mais pobres com as consequências ambientais,
de uma produção industrial e de um consumo que foi feito pelos ricos e não pelos pobres, isso está aí muito explicado na encíclica. E todo o desperdício Fala de uma dívida ecológica, e essa dívida naturalmente é de quem poluiu mais e agora quer penalizar quem poluiu menos, roubando terras, roubando recursos e até com as famosas trocas de emissões de dióxido de carbono, pagando cotas e tudo isso acaba por prejudicar ainda mais quem menos contribuiu para esta poluição, para esta degradação ambiental. É a grande preocupação, digamos assim, genérica da encíclica, é tentar contrariar esta degradação ambiental, o aquecimento global, com aquilo que o Papa chama uma sobriedade. E essa sobriedade é uma virtude cristã, naturalmente, faz parte do que é a espiritualidade cristã desde sempre, e é a alternativa proposta pelo Papa ao consumismo desenfreado e àquilo que ele chama o paradigma tecnocrático, ou seja, a prevalência sobre a política e sobre a vida de cada um dos interesses da tecnologia, da indústria tecnológica e da finança. Esta encíclica tem um peso, até que ponto é que este documento do Papa consegue marcar a agenda, consegue influenciar e, de alguma forma, potenciar também a ação das agências de controle ambiental? Eu penso que o peso maior é um peso transgeracional, para usar assim um palavrão, ou seja, vamos falar desta encíclica durante muitos anos, parece-me evidente. Que é um documento de referência, para já condensa todo um percurso de ensinamento católico sobre o ambiente. Por outro lado, traz para a agenda da discussão ecológica, no fundo traz para a praça para a praça pública que debate estes assuntos até de uma forma muito veemente, o contributo católico consagrado no documento mais importante que um Papa pode assinar. E dessa maneira acaba por ser uma referência não só para a Igreja, como também é uma referência para todos aqueles, e são cada vez mais, que se preocupam com a defesa da natureza, com os direitos dos animais. Ou seja, acabam por ter aqui, se calhar para eles, um aliado inesperado, mas só se têm estado distraídos ao longo destes anos. Mas acontece e não vem mal nenhum ao mundo por isso. Ou seja, de repente, pessoas que estão muito embrenhadas nestas coisas perceberem que têm na Igreja Católica um aliado para tentar encontrar soluções equilibradas. Eu penso que essa é uma excelente palavra para definir a encíclica. Razoáveis e que contribuam para uma maior igualdade e para uma utilização mais racional, mais razoável dos recursos da terra, que não são inesgotáveis. Mas há aqui também uma certa noção da proporcionalidade das coisas. O Papa está consciente de que não importa só andar a defender a sobrevivência de determinadas espécies exóticas em determinado recanto do planeta. Há uma espécie que também tem que ser garantida, que é a humana, não é? O homem também é uma espécie a promover e a preservar a defesa da vida humana. O Papa volta a condenar a prática do aborto. Isso não é defender a vida. E volta a estar presente não é surpresa que haja uma escala de valores, ou seja, todas as criaturas são colocadas como obra, enfim, isto é uma questão teológica, são obra da mão de Deus, refletem, enfim, a sua glória, mas obviamente que nessa escala de vida, a vida humana está em primeiro lugar. O que é interessante, e é natural que o Papa depois coloque a defesa da vida humana acima de quaisquer outros interesses. Ora, o que é muito interessante nesse sentido é que haja também um apelo a contrariar aquilo que seria uma tendência que não é cristã, mas que aparece em algumas ideologias, que é o homem como dono da criação e, portanto, pode dispor de outras vidas para os seus interesses. E é interessante que haja esta ideia. Isso não corresponde minimamente à ideia do Gênesis, por exemplo, mas também o que é o pontificado do Papa Francisco. A palavra cuidar, o guardar, define muito bem aquilo que o Papa quer para a humanidade, falando assim. Ou seja, nós estamos aqui para guardar a terra e para passar à geração seguinte. Portanto, não é algo que seja nosso no sentido de posse, nem sequer algo que esteja emprestado, não é isso sequer que está em causa, é algo que nós encontramos como uma oferta e que temos de passar a quem vier a seguir. E isso é um discurso que passa qualquer confissão religiosa, ou seja, ou qualquer não pertença religiosa, percebe-se perfeitamente que isto é assim.
é inevitável que venha uma geração depois da nossa e que essa geração tenha de encontrar a Terra da melhor maneira possível. Agora, o que o Papa tenta fazer perceber é que esta preocupação não é coerente com a eliminação de vidas humanas, seja em qualquer face. Ou seja, não se pode estar preocupado com o desaparecimento do micro-organismo nos oceanos e, ao mesmo tempo, achar que não há problema nenhum em promover, por exemplo, o controle populacional forçado, o aborto. Ou seja, são todos temas que o Papa vai tentando ligar de forma muito bem conseguida, devo dizer. Ou seja, acho que não devemos tirar as expressões do sítio e criticar ou elogiar apenas sem perceber muito bem o conjunto, porque efetivamente é uma encíclica que está construída com coerência e para falar a todos. E penso que isso também foi conseguido. Muito bem, Otávio Carmo, ficam as linhas de força deste documento do Papa Francisco, que importa ler e conformizar a vida, adequar a vida às suas recomendações. Laudato Si, a encíclica ecológica do Papa Francisco, hoje em destaque no programa Eclésia.